Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional hoje é sobrevivendo às tempestades. Sobreviver a uma tempestade é algo que parece ser impossível, pois a tempestade é sempre algo arrasador. Ela vem para arrancar tudo o que temos. Ela é imponente, difícil não se render diante da sua grandeza. Mas temos nos relatos bíblicos a pessoa de Jesus que venceu e mostrou como vencer a tempestade. No livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui nós temos um cenário de tempestade e nós temos aqui a reação dos discípulos, que provavelmente é a mesma reação que nós temos hoje diante de uma tempestade. É claro que hoje nós colocamos essa tempestade em nossa vida como uma simbologia. Talvez o que você está passando não é abrir a porta da sua casa e ver uma tempestade caindo do céu, mas são os acúmulos de tantas preocupações, o acúmulo de tantos problemas, de tantas coisas para poder resolver, de tanto bombardeio em todas as áreas da vida, sentimental, financeira, espiritual, emocional. E isso faz com que muitas pessoas tenham a mesma reação que os discípulos. A Bíblia diz aqui que eles tiveram medo, a Bíblia diz que eles gritavam, a Bíblia diz que o ânimo deles havia sumido, eles estavam desanimados. E aqui, quando o Senhor Jesus chega e ele inicia um diálogo, e Pedro, ele de maneira ousada, como nós já vimos muitas vezes, o Pedro ele se dirige a Jesus e disse: Tu és o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. Quando eu leio essa passagem, inevitavelmente eu observo um grande silêncio nesse momento. Lembrando que eles estão no meio da tempestade. Imagina o barulho do mar, o barulho das ondas batendo no barco, o barco balançando. Ali os gemidos de medo dos seus amigos, mas nesse momento que o Senhor Jesus disse: Vem, Pedro ele é tomado por uma fé, Pedro é tomado por uma concentração tão grande que eu creio que para Pedro tudo ficou em silêncio. Como vencer a tempestade? Como sobreviver a uma tempestade? Quando o Senhor Jesus chegou, a primeira coisa que ele falou: olha, não temam, não tenham medo. As tempestades, elas não querem destruir coisas materiais simplesmente em nossa vida.
Ela não vem para poder simplesmente fazer com que eu perca algumas coisas materiais, mas a tempestade vem para que o amor de Deus seja lançado fora da minha vida. Nós já aprendemos isso. O amor de Deus lança fora o medo. E logo, se o medo se instala numa pessoa, ali não está o amor de Deus. Por isso precisamos ser aperfeiçoados no amor. E quando Jesus chegou, ele observou nos seus discípulos que um medo muito grande estava tomando conta. E o Senhor disse: não tenham medo. Então, diante dessa tempestade que você possa estar vivendo, a primeira coisa que Jesus está dizendo: não tenha medo. E por que que ele disse não tenham medo? Porque ele estava lá para dizer isso. Jesus está em nossas tempestades. O Senhor Jesus se faz presente em nossas tempestades. E precisamos ouvir a voz dele, que diz: não tenham medo. E aqui a Bíblia diz que o Pedro saiu do barco. E a Bíblia diz, por que que eu digo que eu creio que aquele momento um silêncio, pelo menos sobre o Pedro? Porque depois dele dar alguns passos, o versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo. O Pedro estava andando por sobre as águas. E por algum instante na tempestade, Pedro fez o que nós precisamos fazer: tapar os nossos ouvidos, anular os nossos sentidos para o barulho da tempestade, anular as nossas reações para a tempestade, desprezando a tempestade, ignorando a tempestade. Sabe, se afastando daquilo que a tempestade quer causar, se desviando disso. E por algum instante eu creio nesse silêncio do Pedro olhando para Cristo e conseguindo dar passo por sobre as águas. A tempestade, ela tem dois movimentos. Ela tem o movimento de andar para que você possa romper a tempestade, ou o movimento de afundar. O que nos faz afundar? Quando nós começamos a dar mais crédito, cada vez mais, para aquilo que a tempestade quer causar. Então o meu medo vai aumentando, o meu desespero vai aumentando, o meu desânimo vai aumentando, porque eu estou sentindo o vento. Eu estou sensível para aquilo que a tempestade quer causar em mim, ao invés de ficar sensível com o cuidado de Cristo. Olha Jesus dizendo: não tenha medo. Eu já preguei algumas vezes aqui falando quem é a única pessoa que pode virar para você e dizer: não chora, não tenha medo, senão aquele que pode enxugar as tuas lágrimas e aquele que pode te proteger. Então, para sobreviver a uma tempestade, eu preciso ter muito cuidado para olhar para o cuidado de Cristo. E se eu não olhar para o cuidado de Cristo no meio dessa tempestade, se eu não focar os meus olhos nele, na sua palavra, nos seus mandamentos, naquilo que ele está produzindo em nós, nós vamos afundar. E a Bíblia diz que o Pedro começou a ir para o fundo e aí ele clamou. O Pedro, ele teve que, mesmo com medo, mesmo desanimado, mesmo afundando, o Pedro, ele clama. E a Bíblia diz que ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O coração do Pedro duvidou. Mas o coração do Pedro, ele já vinha dando sinais de uma possível dúvida. Muitas vezes nós ignoramos os pequenos sinais em momentos tranquilos, mas quando estamos diante de uma tempestade, aquela dúvida ela se aflora. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e falamos: não é bem assim. Talvez podemos dizer: foi tão bonito aqui, mas será que aqui também vai ser? Será que aqui na minha vida também vai ser tão bonito assim?
E quando estamos diante da tempestade, aí aquela dúvida se explode. Eu quero fazer uma oração por você, para que você sobreviva a essa tempestade, para que você sobreviva a esse caos de problemas, de acúmulo de problemas. Por isso que eu quero que hoje você possa olhar diretamente para Cristo, diretamente para a proteção dele. Nós vamos orar pedindo: Senhor, nos ajude a crer que, mesmo diante da tempestade, o Senhor é o nosso Deus e vai nos guardar. Feche os teus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante da tua presença, diante do Senhor, e queremos nos achegar, meu Pai, e queremos nos aproximar de Ti. Queremos, meu Deus, andar na Tua direção. Queremos ir entrando, Pai, e entrando, Senhor, aonde a fumaça nos esconde. Queremos, meu Pai, estar diante do Senhor agora. Queremos ter a certeza que o Senhor agora inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração. Que o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Salva-me, Senhor. Pai, essa é a nossa oração. Salva-me, Senhor. Talvez assim como Pedro, muitos de nós já andamos em uma tempestade. Já alguma vez, meu Pai, já firmamos o passo numa tempestade. Mas também, assim como Pedro, muitos de nós estamos afundando no desânimo, no medo, em tudo aquilo que é produzido por uma tempestade. Mas nós clamamos agora, meu Deus, dizendo: salva-me, Senhor. A tua palavra diz que o teu braço não está encolhido, mas está estendido para salvar. Então salva, Pai. Salva-nos, meu Deus. Salva esta pessoa, meu Pai, desta tempestade. A tua palavra diz que o Senhor chamou a atenção do Pedro, dizendo: por que você duvidou, Pedro? Por que a sua fé foi pequena? Por que a sua fé ela foi pequenininha, Pedro? Pedro, a tempestade, ela poderia estar sim do lado de fora, mas você não poderia ter deixado a tempestade entrar em você. Pai, tira, Senhor, de dentro de nós toda a tempestade. Que ainda que estejamos passando por uma tempestade, mas que ela não venha entrar em nós. Que essa tempestade do lado de fora não venha ser a tempestade do lado de dentro. Porque o Senhor estava tão blindado ali. O Senhor havia, meu Pai, vindo de um momento de oração, de um momento com o seu Pai, que é o nosso Pai. E ali o Senhor se fortaleceu, ao ponto de andar na tempestade e a tempestade não entrava no Senhor. E o Senhor ainda disse que tudo se acalmasse e tudo se acalmou. Meu Deus, nos ensina a acalmar. Nos ensina, meu Deus, a acalmar o mar. Nos ensina a acalmar a tempestade. Em uma outra tempestade onde o Senhor estava no barco, o Senhor disse: até quando estarei convosco? Vocês deveriam repreender o vento, vocês deveriam repreender a tempestade. Meu Deus, nós repreendemos toda a tempestade que quer nos destruir. Nós ordenamos vento de problemas, vento de setas, vento de situações. Em nome de Jesus, se acalme. Ou turbulência de espírito, turbulência na alma, cesse. Em nome de Jesus. Pai, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, que possamos permanecer em Ti e o Senhor em nós. Eu entrego, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas em Tuas mãos. E assim como os discípulos declararam, nós declaramos: o Senhor és verdadeiramente o Filho de Deus. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fique ligado aí nos devocionais. Como eu tenho falado agora no final dos devocionais, nós estamos vivendo uma série aí de pregações, uma série onde eu estou falando como vencer o pecado e também uma outra série
relacionamentos. O primeiro aí do relacionamento já foi, que foi a amizade, e o próximo aí eu já venho falando do namoro, tá bom? Fique ligado nos devocionais, compartilhe essa mensagem e fique firme, porque o Senhor, Ele é o Senhor da tempestade. Ele acalma tudo e nos traz de volta para a realidade dele, no nome de Jesus.